Olá, tudo bem? Vamos ler uma reportagem aqui do Jornal da Ciência na sua publicação da internet, que você vai achar em www.jornaldacienciatudojunto.com. Repara que lá no navegador você não vai colocar o circunflexo da ciência, tá bom? Bom, então chama Jornal da Ciência. Tempestade geomagnética atingirá a Terra hoje após que um buraco no Sol venha a expulsar uma massa a 2,9 milhões de quilômetros por hora. A tempestade ocorrerá após um buraco na atmosfera do Sol, cromosfera e coroa, ele está citando aí, expulsar ventos de altíssimas velocidades que se chocarão com o campo magnético terrestre. Esse foi o título, o subtítulo. Agora inicia-se realmente a reportagem. Uma tempestade solar atingirá hoje, quarta-feira, 3 de agosto de 2022, o planeta Terra após um buraco na atmosfera solar liberar ventos da massa coronal de altíssimas velocidades que atingirão o campo magnético terrestre. Apesar disso, a tempestade geomagnética foi classificada como G-1, o que significa que ela é de menor intensidade, mas que poderá nos proporcionar lindos registros de auroras boreais, por exemplo. Meteorologistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosfera, que tem a sigla NOAA, e do Centro de Previsão do Clima Espacial SWPC, ambas nos Estados Unidos da América, fizeram a previsão depois de observar um material gasoso que está fluindo de um buraco sul na atmosfera do Sol, em declaração pública. Este material gasoso, ao entrar em choque com a nossa atmosfera, pode causar interrupções temporárias em satélites que transmitem dados, como, por exemplo, a internet, TV, rádio, redes elétricas, dispositivos móveis e sistemas GPS. A NOAA classifica as tempestades solares em 5 categorias. A tempestade de hoje está na categoria 1, sendo a mais fraca que nós poderíamos enfrentar. Poderíamos enfrentar outras mais fortes, menos fracas, com certeza, O que é um alívio, já que a tempestade solar de maior intensidade pode danificar ou destruir sistemas eletrônicos. Estes buracos coronais na atmosfera superior do Sol possuem gás eletrificado ou plasma. São nesses buracos que as linhas de campo magnético do Sol, em vez de voltarem para si próprias, acabam sendo expulsas para o espaço. Isso que ele está dizendo aqui é uma forma, as linhas de campo magnético, em geral, em torno de ímãs, por exemplo, elas fazem voltas que acabam circularmente voltando ao ímã, no caso. As do Sol também, naturalmente, seriam assim, e as da Terra também. Mas nesse momento, pelo fato de haver um buraco ali, elas fazem essa volta, mas elas ficam abertas como se fosse um buraco mesmo, mas só que na linha do espectro eletromagnético. Isso faz com que o material solar seja expelido a uma velocidade de até 2,9 milhões de quilômetros por hora. A tempestade geomagnética de hoje deverá formar auroras até nos céus do Canadá, do Alasca e em muitos outros pontos do planeta, principalmente a Finlândia, porque é um país muito ao norte e que teria uma capacidade de observação maior. O que está acontecendo com o Sol? É o segundo título. O Sol está atingindo o pico de seu ciclo de 11 anos, o que significa que haverá um aumento na frequência de erupções solares em direção à Terra. Esses tipos de tempestades não são raros. Isso porque o Sol tem um ciclo de 11 anos, com períodos de mais ou menos atividade, e no momento existe mais atividade, disse o astrofísico da Universidade Nacional Australiana, Dr. Brad Tucker, à 7 News, que é uma publicação, obviamente. Embora a interrupção dessa tempestade de hoje, em particular, deva ser mínima, nos preocupamos com as tempestades maiores, que resultam em interferência de satélite. Eu creio que aqui ele quis dizer a irrupção dessa tempestade de hoje, em particular, deve ser mínima. Nos preocupamos com as tempestades maiores, que resultam em interferências de satélites, em alguns casos até danificando definitivamente o satélite. Isso é uma preocupação, porque obviamente nós temos muitos satélites na Terra, complementou.
Na semana passada, Nicola Fox, diretora da divisão de heliofísica da NASA, disse que o ciclo solar 25 começou em dezembro de 2019, dando início a tempestades solares desenfreadas que irão continuar e aumentar. Os eventos solares continuarão a aumentar à medida que nos aproximemos do máximo solar em 2025. Por isso que o ciclo chama 2025. E esses ciclos são de 11 em 11 anos. E nossas vidas e tecnologia na Terra, bem como satélites e astronautas no espaço, serão impactados, disse Nicola Fox, demonstrando preocupação futura com alguns dispositivos eletrônicos que poderão ser danificados de hoje até 2025, com tempestades de grau 1 como essa, mas de graus mais elevados, sendo que a pior de todas é de grau 5. Tempestades geomagnéticas mais extremas podem perturbar o campo magnético do nosso planeta com força suficiente para danificar de uma forma permanente satélites, redes elétricas, internet e diversos dispositivos que usamos no cotidiano. Hoje em dia a gente tem chip em tudo quanto é lugar, não é não? Essa massa expulsa pelo Sol é chamada a ejeção de massa coronal e leva de 5 a 18 horas para chegar à Terra, informou a Space Weather Prediction Center. Olha bem, ela leva essa massa de 5 a 18 horas para chegar à Terra. Lembrem-se que com a velocidade da luz, a luz custa 8 minutos para chegar do Sol à Terra devido à distância. A luz, se o Sol acendesse, os primeiros raios luminosos que saíram de lá chegariam 8 minutos depois aqui. E essas massas têm uma velocidade bem inferior à da luz, porque ela leva de 5 a 18 horas para chegar à Terra. 5 a 18 porque as velocidades não devem ser parecidas em toda a massa. Algumas mais rápidas, outras menos. Os astrônomos sabem, desde 1775, que a atividade solar aumenta e diminui em ciclos. Mais recentemente, o Sol tem sido mais ativo do que o esperado, com quase o dobro das aparições de manchas solares previstas. Os cientistas antecipam que a atividade do Sol aumentará constantemente nos próximos anos, atingindo um máximo em 2025, antes de diminuir novamente. Um artigo publicado em 20 de julho na revista Astronomy and Astrophysics propôs um novo modelo para a atividade do Sol, contando separadamente as manchas solares em cada hemisfério, método que os pesquisadores do artigo argumentam que poderia ser usado para fazer previsões solares mais precisas. Os cientistas pensam que a maior tempestade solar já testemunhada durante a história contemporânea foi o evento de Carrington, em 1859, que liberou aproximadamente a mesma energia que 10 bilhões de bombas atômicas de 1 megaton. Depois de bater na Terra, o poderoso fluxo de partículas solares literalmente fritou os sistemas de telégrafo da época em todo o planeta e fez com que auroras mais brilhantes do que a luz da Lua cheia aparecessem no sul até do Caribe. Se um evento semelhante acontecesse hoje, alertam cientistas, isso causaria trilhões de dólares em danos e desencadearia apagões generalizados. Algo semelhante ocorreu em 1989, quando o Sol liberou uma nuvem de gás de bilhões de toneladas e causou um apagão em toda a província canadense de Quebec, de acordo com a NASA. Muito bem, então essa foi a reportagem que você pode ler lá. O título é exatamente a tempestade solar, que ele chamou de geomagnética, que vai atingir a Terra nas próximas horas. Muito obrigado e até o próximo Informe.